E sobre a expulsão do Carrascal, a gente fala agora. Eu acho que é importante, mais até do que o áudio divulgado pela CBF, porque o áudio é simples, né? Identificaram uma agressão e expulsaram. O importante aqui não é o áudio, porque o áudio é elementar. O importante é discutir o procedimento. Para isso, a CBF fez uma nota para explicar por que um lance do primeiro tempo gerou uma expulsão antes de a saída do segundo tempo, como vocês estão vendo aí. A nota da CBF é a seguinte: o atacante Carrascal foi expulso pelo árbitro Rafael Klein depois de fazer uma falta em Bidon um pouco antes do fim do primeiro tempo. O lance, porém, só foi revisado no retorno do Flamengo e Corinthians do intervalo na Supercopa do Brasil, neste domingo. Os jogadores do Corinthians reclamaram muito de uma cotovelada do colombiano, em Bidon, no último lance da etapa inicial. O meia ficou caído no gramado e os atletas pediram revisão, que não veio na hora. O árbitro liberou as equipes para o vestiário e só foi ao vídeo quando os times voltaram a campo. Antes de dar início ao segundo tempo, ele revisou o lance e deu o vermelho a Carrascal. O técnico Felipe Luiz não fez alterações. O PC Oliveira já explicou que, do ponto de vista da regra, isso é absolutamente legítimo. Já aconteceu, inclusive, outras vezes na história do futebol. Lances que acontecem no fim do primeiro tempo têm repercussão no início do segundo, antes da saída de bola. Então, do ponto de vista da regra, nada a reparar. Do procedimento, a gente pode debater. Poxa, será que não deveriam esperar revisar todas as imagens antes de deixar os jogadores descerem para o vestiário, etc, etc, etc. A CBF garante que o juiz só viu as imagens no retorno, ou seja, ele não foi influenciado no tempo de intervalo. O pessoal da cabine do VAR, sim, esse ficou durante o intervalo analisando. A informação que eu trago complementar à nota, que não está na nota da CBF, é a seguinte: por que então, eu questionei a CBF, mas por que demorou tanto para se chegar a essa imagem? A explicação é que são 34 câmeras. 34 câmeras. Até você passar por todas elas, eles não conseguiram imediatamente ter a imagem. Por isso que só minutos após o fim da primeira etapa, eles chegaram à imagem que, na visão do árbitro e do pessoal do VAR, era a imagem clara para decretar que houve uma agressão. Então, assim, analisaram 34 câmeras. Essa foi a decisão da CBF. O que vocês pensam dela, Eric? Começo com você. Eu acho que a gente não pode perder de vista a primeira situação. O jogador do Flamengo, irresponsavelmente, agride ou tenta agredir. Agride, né? De uma forma leve. Chega a pegar de forma leve, mas ele fecha a mão e acerta o rosto do Bidon, o Carrascal. Então, sem perder de vista, o erro está aí. Porque, assim, um jogador não tem que fazer isso. Fim do primeiro tempo, no mínimo o cara tem que ter maturidade para saber que pode acontecer dessa mão fechada, pegar no rosto do Bidon e a arbitragem com 34 câmeras perceber que ele agrediu um jogador adversário e ser expulso. Então, sem perder de vista, eu acho que todo o resto da discussão ela é efeito colateral e consequência da atitude errada do Carrascal, irresponsável e que deveria ser punida internamente pelo Flamengo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí a gente começa a discutir. Talvez o ideal fosse mesmo o árbitro Rafael Klein só deixar ou só permitir que todos fossem para o vestiário depois que ele tivesse a certeza de que não havia nenhuma outra imagem possível para mexer na decisão dele. Porque aí você passa a uma imagem de que tudo foi checado, de que tudo foi visto e dá até a chance dos técnicos armarem o time de acordo com aquela situação. Porque mesmo o Felipe reclamando, eu perdi o meu intervalo para armar o time, se eu soubesse que o Carrascal seria expulso, eu pensaria de outro jeito, o Dorival também pode reclamar. Concorda? Ele comentou, inclusive, com a gente, eu perguntei para ele, né? Ele disse que viu o lance e que não contava com a expulsão. Então que ele... Ele sabe no intervalo que o time dele vai ter 11 contra 10? Foi o que ele falou. De repente o papo dele no intervalo era outro. Perfeito, que ele demorou alguns minutos para decidir o que ele ia fazer, que ele poderia ter ganhado esse tempo também no intervalo. Concordo com você. Claro que é pior que o Felipe. Mas o Dorival também pode se queixar de não ter uma informação que o beneficiasse naquele momento. Concordo com você. Em suma, não é a demora... A gente pode debater o procedimento. Claro, com você. é isso. Não é a demora da expulsão que decretou o resultado. Não. De jeito isso para mim eu acho que até porque ele deveria ter sido expulso no campo. Perfeito. Isso aí. Então, ponto. Não foi depois. Aí a gente vai discutir procedimentos, processos e que o árbitro talvez devesse ter esperado, como eu disse,
todas, ó, VAR, e aí? Tá, vamos ver as 34 câmeras. Então, espera aí todo mundo. Arrascaeta, puxa teu time aqui, Gustavo, puxa teu time aqui, eu vou precisar de 10 minutos. E que atrasasse o jogo. É melhor. Pense como você. É melhor. Agora, botar esse atraso, essa coisa da volta, dar um protagonismo para isso numa final, eu acho ruim. Porque, assim, repito, o erro maior está na agressão. A agressão é que é protagonista do jogo. Perfeito. Ela mudou, assim, não é que mudou o rumo do jogo, porque a gente não sabe o que aconteceria. Mas é uma agressão, é 11 contra 10, né? Assim, para o time que está ficando com um jogador a menos, isso pesa bastante para você agir, por mais que o Flamengo tenha conseguido ainda. Chegaram algumas vezes ao longo do segundo tempo, teve bola na trave com o Pulgar, teve a jogada do Paquetá, teve uma outra tabela que o Paquetá faz com a Arrascaeta e uma outra com o Pedro que ele erra o último passe também. Mas para mim é até inacreditável que um jogador em 2026, sabendo de tudo que tem disponível para a arbitragem fiscalizar o que acontece no campo de jogo, achar que tá tudo bem, você virar a mão e na direção do rosto. Ah, mas não pegou em cheio, não é aquele soco na cara, aquela cotovelada na cara. Cara, mas resvala no queixo ali do bidon e a regra diz, a tentativa da agressão também é punível, também é passível de expulsão. Você não precisa chegar e dar um soco na cara do cara. Se eu tentar dar e não conseguir, eu vou ser expulso do mesmo jeito. Então, assim, é um ato de responsabilidade do Carrascal. E, assim, isso já tinha acontecido no jogo outras vezes. Teve lance do Pulgar, teve lance do próprio Carrascal, de deixar a mão pra cá, deixar a mão pra lá. Se a gente voltar lá na final da Libertadores, tem aquele exagero do Pulgar, né, de aquela bola ali que já estava parada, ele vem dar uma solada na canela do Bruno Fux. O Plata foi expulso 2 vezes no ano passado, contra o Racing e contra o São Paulo, e deixou o time em situação difícil. Pois é, então, para mim... Talvez o Flamengo tenha que internamente... Exatamente, para mim isso é um ponto de atenção. O Jorginho agora foi expulso depois do jogo contra o São Paulo. E uma jogada que, para mim, não justificava aquela reclamação daquele jeito ali, né? Assim, para mim foi pênalti, mas a gente debateu aqui. Teve gente que achou pênalti, tem gente que não achou. É um lance totalmente discutível, né? Não tinha acontecido nada no jogo para justificar aquela reação depois. E o resultado é o seguinte, não joga contra o Internacional, o jogo que o Flamengo precisa vencer. E outra coisa, assim, para acabar com teoria de conspiração do árbitro X, do árbitro Y, o Rafael Klein foi o mesmo árbitro que apitou Sport e Flamengo e expulsou 2 jogadores do Sport no primeiro tempo. E por conta disso, o Flamengo ganhou de 5-1 e se manteve vivo no Campeonato Brasileiro. Os também. 2 por segundo cartão amarelo. Cartão deles, amarelo. inclusive, acho bem exagerado. Então, assim, não tem teoria da conspiração. A gente está debatendo no frigir erram. dos ovos um acerto da arbitragem, certo? Sim. Que eu acho que é o mais importante. Perfeito. Eu acho que é o mais importante. O processo a gente já discutiu, pode ser melhorado. Talvez num outro momento a arbitragem vá agir de outro jeito, porque você vai aprendendo também com as situações. Agora, no fim das contas, quem errou foi expulso. Um procedimento que não foi o ideal, temos isso como unânime aqui na mesa, né? Sim. Não foi o melhor procedimento, mas no frigir dos ovos um acerto no olhar da regra. É aquela história, né, Rizek? Não basta ser correto. Você tem que parecer ser correto. Por mais que isso não Eu concordo com o Eric, concordo com o Eric. Eu acho que o ideal era isso ser decidido antes do intervalo, né? Mas a regra também permite que não seja.